Graça e paz. Estamos de volta com o capítulo onde vamos falar sobre o exemplo do homem como referência de fé. O objetivo aqui é despertar nos homens a consciência de que sua vida deve ser uma referência de fé dentro do lar, incentivando-os a viver de forma coerente com a palavra de Deus. Nosso texto base está em Deuteronômio 6, 6 e 7. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos. Este trecho faz parte do famoso Shema, BT 6, 4 a 9. Uma confissão central da fé judaica que começa com a afirmação: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Após declarar o amor integral a Deus, versículo 5, instrui o povo a guardar a palavra no coração e ensiná-la diligentemente às gerações seguintes. A ênfase está no ensino intencional, contínuo e relacional, com o lar como principal centro de discipulado. Essa responsabilidade não é delegada a sacerdotes ou mestres externos, mas começa com o coração do homem de fé, o pai, o líder espiritual do lar. Moisés instrui os homens a transmitirem os mandamentos de Deus dentro do lar. O ensino da fé começa no coração e deve ser intencionalmente passado aos filhos nas conversas diárias, em casa, no caminho, ao deitar e ao levantar. Isso demonstra que a formação espiritual não é ocasional, mas constante e vivida no cotidiano. Coríntios 11, 1. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. O apóstolo Paulo escreve esta carta à igreja de Corinto, uma comunidade marcada por muitos desafios espirituais, morais e de unidade. Nos capítulos anteriores, capítulo 8, 10, ele fala sobre liberdade cristã e responsabilidade, explicando que nem tudo o que é permitido edifica. Ele termina esse raciocínio dizendo que faz tudo para a glória de Deus, 31, e para o bem dos outros, 10:33, e então afirma: Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Essa afirmação não é um ato de soberba, mas de autoridade espiritual responsável. Paulo convida os crentes a seguirem seu exemplo, porque ele mesmo está comprometido em seguir fielmente a Cristo. Paulo entende que o discipulado se dá tanto por ensinamento quanto por exemplo. Ele sabe que suas atitudes, palavras e decisões estão sendo observadas. Por isso assume o papel de modelo consciente e responsável, mas não o modelo final que é Cristo. Esse chamado à imitação é essencial no contexto familiar, onde os filhos e a esposa aprenderão mais com o exemplo prático do homem do que com seus discursos teóricos. Introdução. Um dos maiores legados que um homem pode deixar à sua família não está em bens materiais, mas em sua fé vivida com autenticidade. As Escrituras nos mostram que a fé não deve ser apenas professada com palavras, mas demonstrada em atitudes que inspiram, ensinam e firmam os passos da família no caminho do Senhor. Muitos filhos se desviam por falta de referência espiritual dentro de casa. O pai é o primeiro modelo que os filhos observam. Quando o homem vive o evangelho com coerência, ele se torna um referencial de fé, coragem e temor a Deus para sua esposa e seus filhos. A Bíblia está repleta de exemplos de homens que impactaram sua casa e gerações futuras por meio do seu relacionamento com Deus. Nesta aula, veremos que a fé começa no coração do homem, mas precisa ser visível no seu comportamento diário, no trabalho, nas decisões, no casamento e na criação dos filhos. Vivemos em uma geração marcada por crises de identidade e de valores. Muitos homens têm sido pressionados por responsabilidades externas, trabalho, contas, compromissos sociais, e com isso acabam negligenciando uma das áreas mais importantes de suas vidas: a liderança espiritual no lar. No entanto, segundo as Escrituras, o homem foi chamado por Deus para ser mais do que um provedor material. Ele deve ser um referencial espiritual dentro de casa. Quando a Bíblia descreve a relação entre Cristo e a Igreja,
ela apresenta esse relacionamento como um modelo para o marido e sua esposa. Efésios 5, 25 a 27. Cristo é o líder que ama, guia, santifica e dá o exemplo. Assim também deve ser o homem no contexto familiar. A liderança espiritual não se trata de imposição, mas de influência por meio do testemunho. O homem é chamado a ser a bússola espiritual da sua casa, apontando sempre para Cristo. É importante entender que o exemplo fala mais alto do que os discursos. Um pai que ora com seus filhos, que perdoa, que busca Deus com sinceridade e demonstra temor ao Senhor, está construindo um legado que será lembrado por gerações. Por outro lado, a ausência dessa referência pode abrir espaço para que outras vozes, muitas vezes contrárias à palavra, formem os valores da próxima geração. Vamos observar o exemplo bíblico de Josué. Josué foi um líder militar e espiritual que sucedeu a Moisés na condução do povo de Israel rumo à Terra Prometida. Mas além de suas grandes conquistas como guerreiro e comandante, sua maior declaração ficou registrada em um momento crucial, quando o povo hesitava entre servir a Deus ou aos ídolos. Porém, Josué, como um grande exemplo de liderança espiritual, diante de uma nação instável, se posiciona declarando com firmeza: Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24:15. Josué se destaca como um homem de fé e firmeza, que mesmo diante da indecisão do povo, assume publicamente sua liderança espiritual sobre o lar. Ele não apenas diz que servirá ao Senhor, mas afirma que sua casa inteira o acompanhará. Essa postura demonstra que ele entendia que seu exemplo pessoal moldava a fé dos que eram de sua casa. Ele não esperou a decisão do povo ou da cultura ao seu redor. Josué não terceirizou a espiritualidade da sua família, tampouco se omitiu. Ele tomou uma posição de coragem, fundamentada em uma vida de fidelidade a Deus, que começou muitos anos antes, quando ainda era servo de Moisés e espião fiel. Números 14-9. Que possamos refletir sobre que tipo de influência estamos exercendo dentro do nosso lar. Estamos guiando nossa família espiritualmente ou deixando esse papel para a esposa, a igreja ou a cultura? Deus nos chama a ser uma referência de fé, não perfeita, mas fiel, constante, humilde e comprometida com a verdade do Evangelho. Aplicações práticas. 1. Viva o que você prega. Seus filhos e sua esposa percebem quando você fala sobre Deus, mas age de forma contrária. A coerência entre fé e prática é o que transforma palavras em testemunho. Antes de esperar uma mudança na sua casa, deixe Deus transformar seu coração. 2. Seja intencional ao ensinar sua fé. Não espere que a igreja seja a única responsável pela educação espiritual dos seus filhos. Use os momentos simples do dia. Uma refeição, uma conversa, uma caminhada para compartilhar a sua fé. 3. Invista tempo no seu relacionamento com Deus. A sua vida espiritual é a base para todas as áreas da sua vida. Dedique tempo para orar, estudar a Bíblia e buscar comunhão com outros cristãos. 4. Seja um exemplo de amor e perdão. Mostre aos outros o amor de Cristo em suas ações diárias. Perguntas para reflexão. 1. Você está vivendo de forma coerente com o que você prega? Reflita sobre as áreas da sua vida que precisa de mudança. 2. Como você pode ser mais intencional ao ensinar uma caminhada, um problema, para ensinar princípios bíblicos e compartilhar sua confiança em Deus? 3. Admita suas falhas com humildade. Ser referência de fé não é ser infalível. Quando errar, peça perdão à sua família e mostre que até mesmo os líderes espirituais estão debaixo da graça.
Isso ensina seus filhos sobre arrependimento, graça e restauração. 4. Cultive uma atmosfera de fé no lar. Sua casa deve ser um lugar onde a presença de Deus é real, com orações, louvor, leitura da palavra e conversas espirituais. Você é o responsável por criar esse ambiente. Perguntas para reflexão. Pergunta 1. Minha vida é uma referência de fé para minha família ou apenas um discurso religioso? Orientação. Analise se suas atitudes realmente transmitem os valores cristãos. Seus filhos e esposa enxergam Cristo em você? Desafio da semana. Escolha um hábito seu que precisa se alinhar mais com sua fé. Exemplo, linguagem, reações, hábitos. E peça ao Espírito Santo que o ajude a transformá-lo. Pergunta 2. Tenho sido intencional em ensinar a palavra de Deus aos meus filhos ou deixado isso por conta da igreja? Orientação. Lembre-se de que a igreja é parceira, mas a responsabilidade primária é do pai. Pequenos momentos no dia podem se tornar preciosas sementes espirituais. Desafio da semana. Escolha um versículo simples e compartilhe com seus filhos durante uma refeição ou momento informal. Pergunta 3. Como reajo quando erro diante da minha família? Tenho humildade para pedir perdão e dar exemplo de arrependimento? Orientação. Mostrar fraqueza não é sinal de fraqueza, mas de sabedoria e maturidade espiritual. A humildade edifica lares. Desafio da semana. Se houver algo pendente, resolva com sua família. Peça perdão com sinceridade e restaure o exemplo de fé. Pergunta 4. O ambiente do meu lar promove o crescimento espiritual ou é dominado por distrações e superficialidade? Orientação. Sua casa reflete o que você cultiva. Avalie o tempo dedicado a Deus em comparação com outras atividades. Seu lar precisa ser um lugar onde Deus é honrado. Desafio da semana. Crie um momento semanal de oração ou louvor em família. Pode ser algo simples, mas constante. Conclusão. A fé não é apenas para ser professada, mas vivida de maneira prática. A nossa vida diária deve ser uma reflexão do caráter de Cristo, para que nossas esposas e filhos possam ver em nós um exemplo sólido de fé em ação. Em um mundo onde as referências de fé podem parecer cada vez mais distantes, é essencial que os pais se levantem como modelos de confiança em Deus, amor e dedicação. O exemplo que damos hoje será o legado espiritual que deixaremos para as próximas gerações. Precisamos estar comprometidos em viver a fé de maneira genuína e profunda, sendo referência de confiança em Deus para nossa família, especialmente em tempos difíceis.